nós que os próprios espíritos da codificação nos apresentam como nosso modelo de perfeição. Modelo e guia. Nós, os encarnados, servimos digamos assim, de estímulo uns para com os outros. Mas a perfeição que nós estamos buscando, nós estamos nos espelhando nele. E um Jesus que a doutrina espírita trouxe mais próximo para nós, trouxe para a nossa casa, trouxe para a nossa mesa através do estudo do Evangelho, que fala dele com muita simplicidade, né? Das lições que tem, traduzidas através da equipe espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem o capítulo 2, cujo título é O Meu Reino Não É Deste Mundo. Olha quantos milênios Jesus anunciou essa mensagem aqui no planeta Terra. E hoje a doutrina espírita nos auxilia na compreensão. O que é mesmo que Jesus quis dizer com essa mensagem, meu reino ainda não é deste mundo, né? Naquele célebre diálogo entre ele e Pilatos. Então, antes de nós adentrarmos nessa questão, nós vamos lembrar aqui de um episódio muito interessante que a psicografia do nosso irmão Chico Xavier nos auxilia a compreender que nós não estamos a sós em lugar algum. Quando o Espírito emana na época desencarnado, Chico encarnado, utilizando o compromisso da mediunidade, várias obras psicografadas que hoje servem de estudo para nós. E uma dessas obras, O Caminho da Luz, Emmanuel nos fala da comunidade de espíritos puros que faz parte da organização planetária da Terra, da qual Jesus é um dos membros. Então é uma comunidade, imagine uma pleiade de espíritos que já alcançaram um degrau de evolução bem maior do que o nosso, tanto moral quanto intelectual. Esses seres foram convocados pelo Pai para organizar uma morada material para que no futuro nós espíritos pudéssemos aqui estar. E Emmanuel nos diz que entre essa comunidade, um dos membros que ele tem notícia, Jesus, o espírito que recebeu o nome de Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré, que naquela época as pessoas eram identificadas pela família e pela localidade que nasceu. E que ele tem notícias que apenas 2 vezes essa comunidade se reuniu em torno da Terra. A primeira, quando o planeta estava no início da sua caminhada, da sua trajetória, não tinha condições ainda de ter espíritos evoluindo. E no segundo momento, quando dessa equipe seria escolhido, ou se faria escolher um deles para vir trazer para nós a lei divina, os ensinamentos de Deus. Então ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de toda a comunidade. Então, para nós que já estudamos doutrina espírita, que já ouvimos falar de mundos habitados, porque no Evangelho tem essa mensagem, já ouvimos falar de reencarnação, fica mais fácil imaginar que não existe somente o planeta Terra. Por que Deus criaria outros planetas? Para quê? E deixar lá sem vida, sem nenhum habitante? Então isso é lógica, é razão, é emocional, é sentimental que a gente pense assim. Mas nem todo mundo ainda compreende essa mensagem. Não é porque não queira, é porque ainda não tem condições de abranger. Porque para alguns só existe o planeta Terra. A prova disso é que muitos veem Jesus como Deus, único, criador e mantenedor da vida.
Mas vem a doutrina e nos diz pelo próprio Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Então, Emmanuel nos traz essa notícia. 2 vezes essa comunidade se reuniu em torno do planeta. E Jesus, como membro que é da comunidade, ele continua acompanhando a evolução nossa no planeta Terra. E aí vem nossa irmã Joana de Anjos e diz assim: a chegada de Jesus à Terra. Naquela época, quando Jesus se preparava para vir à Terra, viver experiências humanas conosco, não houve alarde, não houve propaganda, ninguém saiu anunciando que o Rei Solar chegaria ao planeta. Mas antes disso, alguns médios que eram conhecidos como pitões, como pitonisas, eles entravam em transe numa facilidade incrível e anunciavam dizendo assim, está na Bíblia: há de vir aquele que vem salvar a humanidade. Nascerá de uma virgem hebreia e será o Salvador do mundo. Milênios antes. Por um determinado período, a boca profética silenciou. Parece que de propósito. Ninguém mais sintonizava com o plano espiritual para anunciar a chegada dele. E o plano espiritual dos desencarnados, organizando a chegada de um espírito de um nível evolutivo que já estava perfeito antes do planeta Terra existir. Mas não foi criado perfeito, foi criado também simples e ignorante, como nós. Porque a lei de Deus é justa. Nem todo mundo ainda concebe essa ideia. Mas quando a gente fala de justiça, de amor, de caridade para com o Criador, todos temos que partir do mesmo ponto. Aqueles que vêm atrás, que estão ainda em degraus menores da evolução, acompanhado e guiado por outros mais evoluídos. É o nosso caso aqui no planeta Terra. Ele veio, esteve conosco, permaneceu um período, cumpriu tarefas aqui e chegou o momento do retorno. Porque não veio para ficar eternamente, porque nenhum espírito vai permanecer para sempre na matéria. Porque essa matéria tem propriedades. Ela nasce, vive, se mantém por um período e depois se desintegra com o tempo. É o que chamamos de morte para o corpo físico, mas para o espírito não. O espírito se desliga, a depender do tempo e da necessidade de cada um, e vai permanecer na pátria de origem, que é o chamado plano espiritual dos desencarnados, que nós também estamos aqui no plano espiritual dos encarnados, mas convivendo também com encarnados, que estão com outra indumentária, que é o perispírito mais sutil, de maneira que não causa choque entre nós encarnados e eles. E com certeza, quem sabe a comunidade de desencarnados sintonizados neste momento com a casa vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Então Joana diz assim: ele como Messias fez-se preceder por preparadores do caminho e trabalhadores de abnegação, a fim de que chegasse a hora dele vir. E quando chega a hora de um espírito considerado um grande avatar, ou seja, um espírito iluminado, um espírito já sintonizado com o Criador, por isso que ele disse em determinado momento: eu e o Pai somos um. O que fez com que alguns grupos, algumas comunidades entendessem que Jesus é o próprio Deus. Então, o que significa esse intercâmbio? Veio sintonizado com a lei, com a missão e com a tarefa. Independente dos homens, dos espíritos encarnados, ele tem uma missão para conosco aqui no planeta Terra. E homem algum, encarnado algum, fez com que ele desviasse desse processo. Porque já descobriu o reino de Deus quando os discípulos perguntavam para ele: mestre, esse reino que o Senhor nos fala, quando é que vem? Aonde está? E ele disse: não aguardo que venha por aparência nele. Por quê? Porque o reino de Deus está entre vós, está dentro, está convosco e permanecerá para sempre.
Aí vem os mentores da codificação e Allan Kardec pergunta: onde é mesmo que está escrita a lei de Deus? E eles respondem como? Na consciência. Ou seja, na consciência de todo ser criado. Então nós sabemos que estamos evoluindo, que vamos melhorar, que vamos nos aperfeiçoar, de tal maneira que vamos estar integrados com a lei divina, que é a lei de amor, justiça e caridade. Eles vieram confirmar o que Jesus disse. O sagrado está aqui. O reino está aqui, na consciência. Por isso que cada tempo, cada época, cada encarnação, nós vamos buscando melhorar paulatinamente cada vez mais. Então chegou o momento dele estar na Terra. E quando ele chega aqui na Terra, ele anuncia para nós, em uma de suas mensagens, trazida por Mateus, por João, sobre o jugo leve. Quando ele convida todos os espíritos que estamos no planeta ainda, encarnados e desencarnados, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, angustiados, tristes, depressivos, coxo, aleijado, obsidiado, que eu vos aliviarei. Por quê, mesmo? Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por que o fardo dele é leve? Porque ele já entende, já compreende e já vive a lei divina na íntegra. Não veio espiar e nem veio provar. Veio por missão, veio por amor a nós. E até hoje continua acompanhando a nossa evolução espiritual. Nós não estamos a sós. O planeta Terra é um grande barco. E esse barco, nos dizem os mentores, que é dirigido por Jesus, para chegar no porto certo e ele devolver ao Pai, entregar ao Pai as ovelhas que o Pai a ele confiou, que somos nós, espíritos, ora encarnados, ora desencarnados, nesse vai e vem, mesmo que aquela música aqui, tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer ficar, tem gente que vem e quer voltar. O trem da vida. São só dois lados da mesma viagem. Ora estamos no plano físico, encarnado, ora no plano espiritual. E ele dando aval a toda a encarnação que ocorre no planeta. Por isso que o jugo dele é leve. Passou as necessidades ainda da ignorância humana na Terra e voltou para o plano espiritual da forma que a lei da época dos homens permitia, que foi a crucificação. Porque havia um burburinho que os próprios amigos, entre aspas, apresentam a ele as autoridades romanas, dizendo que ele era rei. E aí as autoridades romanas ficaram com medo de que desse rei tomar o poder. É aí que surge o célebre diálogo entre Jesus e Pilatos. Na época, Pilatos estava à frente da lei, mandou chamar. E quando Jesus adentrou, já preso, amarrado às mãos, ele pergunta: és o rei dos judeus? E ele respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente haveria de pelejar para que eu não estivesse aqui nessas condições, de frente ao tribunal dos homens encarnados. Por enquanto, o meu reino não é daqui. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Eu vim a este mundo para anunciar a verdade. Evangelho de João. João, o Espírito Apóstolo, que conviveu com ele desde novinho. Em todo lugar que Jesus estava, João estava. Tudo que Jesus falava, ele anotava. É daí que vem os evangelhos de cada um de quem o conheceu. Que alguns dos apóstolos não conviveram com Jesus e nem o viam encarnado na experiência, mas buscou informação de pessoas, inclusive de Maria, sua mãe, para poder ouvir os relatos, e cada um escreveu sua parte. João escreveu a dele, Mateus, Lucas, depois vem Pedro, vem Tiago, vem André, todo mundo escrevendo por experiências, para chegar até nós, até os dias de hoje, graças ao irmão Paulo de Tarso, que é o grande e valoroso espírito do Evangelho.
Então, com esse diálogo, os Espíritos hoje nos auxiliam a compreender. Joana de Ângeles, basicamente, tem uma obra chamada Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, onde ela nos diz que naquela época era a sombra coletiva que estava impondo aos homens e mulheres que ele padecesse as injunções, mediante a que a disputa pela conquista dos lugares de ordem material. E ela nos fala que disputavam dentro do próprio palácio, dentro das religiões, lugares que os homens não tinham direito ainda, mas disputavam, como ainda é nos dias de hoje. O falso poder que a gente acredita que nós temos quando assumimos determinado cargo é apenas administrativo, faz parte da nossa encarnação. Quanto mais a gente gerenciar da melhor forma, ótimo, porque a nossa consciência vai prestar conta à consciência divina. E aí nós vamos ficar tranquilos quando fazemos bem. Então Pilatos foi um dos primeiros que ficou com medo, entre os outros. Que rei é esse? Porque esse homem, esse filho de carpinteiro, está falando de um reino que ninguém vê. Está falando de um pai que ninguém vê. E aí ficaram com medo que ele pudesse assumir o poder temporal. Aí é que está a grande incógnita. Porque o que significava ser rei naquela época? A conquista de uma condição que se atribuía como divina. O rei podia tudo. Mandava, desmandava, prendia, soltava, mandava matar, proibia de nascer, porque tinha poder. E vai mais além. Deviam prestar subserviência como se a sua fragilidade orgânica, a do rei, estivesse indene à presença de sofrimento, de solidão, de doença. É daí que vem aquele velho ditado que diz que fulano parece que está com o rei na barriga. Porque quem está com o rei na barriga está com toda a pouso. Porque tem um rei, só que não sabiam que o rei era ele. Mas não para governar as coisas do mundo material. Então a grande diferença está aí. Depois os reis foram passando com o tempo, como passam até hoje os administradores do mundo, os governantes, os prefeitos, os governadores, os presidentes, os próprios reis que ainda existem em alguns países. Porque tudo passa, ninguém é eterno enquanto está encarnado. Então, nesse processo, nós vamos percebendo que, na verdade, era apenas egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, apego às coisas materiais, apego ao ponto de ter medo de perder o poder que tinha. E não se dava conta que existe uma vida mais além, onde nós vamos viver para sempre. Porque essa é a nossa origem espiritual. Simples e ignorantes, para desenvolver a perfeição é o objetivo de cada um de nós, para que no futuro também possamos ser agentes, ministros do Criador. Que a gente se faça escolher, porque chamados somos todos à evolução, à perfeição, à educação espiritual. Agora, para trabalhar, cada um se apresenta, porque o Pai não escolhe. Cada um se apresenta de acordo com as suas condições. Em qualquer época. Isso vale para encarnado, para desencarnado, para expiação, para em prova. Basta querer, basta ter vontade para que a gente possa se desenvolver. E Joana nos disse por que acontecia isso. Eram pessoas ainda frágeis, que se sucumbiam perante o poder temporal, perante a paixão. E não foi diferente com Pilatos. Caso contrário, ele não faria essa pergunta a Jesus. Então ela nos diz assim, naquela circunstância, o poder temporal que eu amarguraria mais tarde, levando a sucumbir quando destituído mais tarde por outro e mais poderoso, a sua preocupação com Jesus estava assentada no medo do poder e da governança. Por isso que ele testemunhou, interrogou, perguntando, você é rei dos judeus? Ele diz, tu dizes, eu não sou rei e não nasci neste mundo, senão para trazer a verdade.
E a verdade que ele veio trazer são os ensinamentos da lei divina, que são verdades para sempre, esclarecendo para nós o que é o Pai, como é que o Pai age, quais são as nossas ações, ensinando o perdão, ensinando a caminhada reta para que não haja sofrimento em nossas vidas. E aí ele fica temerário, que depois desse diálogo, Pilatos aí passou a ter uma nova ideia, tanto que o Evangelho nos conta que ele lavou as mãos, porque percebeu que naquele homem não tinha nenhum interesse em tomar o poder do palácio. E Joana nos diz assim: diante daquele homem compassivo e submisso, as suas projeções e receios desapareceram. Ali não se encontrava um competidor vulgar, mas um triunfador sobre si mesmo, que não disputava nada porque já possuía tudo. Veja, Pilatos diante de Jesus, emanando apenas vibrações de amor, de paz, de fraternidade, sentiu na acústica do próprio sentimento mais profundo que aquele ser não tinha interesse nenhum em governar as coisas materiais. Na sua fragilidade, o condenado se apresentava forte e imbatível. Estava amarrado, mas era livre de consciência. Não devia coisa alguma a ninguém, porque apenas veio ao planeta para cumprir a vontade do Pai que lhe enviou. Que vontade é essa? A vontade de que as criaturas que o Pai confiou a ele, que somos nós, pudéssemos também evoluir, caminhar tendo uma segurança. Aí ele afirmou que o jugo dele é leve, o fardo é suave, e quem tivesse aflito que caminhasse com ele. Capítulo 5 do Evangelho é um dos maiores. Evangelho segundo o Espiritismo, não é por acaso que nós estamos no mundo ainda que nos permite vivenciar as nossas aflições, porque o mundo por si só não tem identidade. A identidade quem dá ao planeta Terra somos nós, os moradores. Quem está em expiações e provas somos nós. Emitimos pensamentos, vibrações, sentimentos, e tudo isso fica arquivado na psicosfera do planeta. O planeta está evoluindo materialmente, nós estamos evoluindo materialmente e espiritualmente. Que às vezes as pessoas confundem e dizem assim: ah, mas eu estou assim, porque eu estou num planeta de provas e expiações. Como se a responsabilidade fosse do planeta. E não é o contrário. A responsabilidade é nossa. Somos nós os seres inteligentes. Somos nós que agimos. Nós não podemos deter a evolução do planeta, que é a lei divina, a lei do progresso. E a nossa evolução, nós também estamos caminhando. Tanto materialmente, o corpo físico, a veste que nós estamos usando, como o espírito imortal que somos. Então isso aí não pode ser perdido de maneira nenhuma. Então, ao mesmo tempo, quando ele pergunta: és pois rei? Ele diz: não, não nesse mundo, porque o meu reino ainda não é daqui. Porque o reino que ele veio mexer é aquele que está aqui. Está no íntimo de cada um de nós. Porque ele só falou que estava acima da condição dos homens que governavam na época. Primeiro exemplo: nascer numa condição que não foi no palácio. Nasceu, segundo o Evangelho, no local onde viviam animais, porque quando Maria e José voltou para a sua cidade, para o censo, a cidade estava lotada, porque todos os moradores tinham voltado. Mas existiam locais que eram subterrâneos, onde as pessoas alugavam tipo hospedaria. Então foi justamente aí que Maria veio, já na última hora, para dar a luz a esse ser. E ele escolheu estar junto com os irmãos animais, para ensinar a primeira lição para nós, que se chama humildade. Então não veio interessado em poder nenhum. Pilatos desejava saber dele próprio, porque os seus inimigos o apresentaram como o rei dos judeus, portanto era perigoso. A sua resposta, porém, não deixava dúvida ao afirmar
que seu reino não é deste mundo. Aí ele descansou, ficou tranquilo, lavou as mãos e entregou a outras autoridades. Mas lembremos que existe um capítulo na Bíblia que diz que a própria esposa dele teve um sonho antes, mostrando que aquele ser não era culpado de coisa alguma. E chegou a contar para ele. Foi por isso que ele desistiu de atrelar o julgamento e ser o juiz daquela condição. E passar para outras autoridades, para que pudessem tomar direção. Aturdido com aquela sinceridade, com seu desinteresse pela mentira terrestre, não poderia só optar a curiosidade de saber mais e dar largas à sombra, tranquilizando-se que seu trono não corria perigo. Porque ouro, prata, poder, mando e desmando, amizades, tudo isso fazendo parte ainda de nós espíritos que nos encontramos no planeta e que nos apegamos às coisas, às pessoas, ao cargo, como se fosse para sempre. Aí de vez em quando, vem espíritos mais evoluídos, reencarnam para nos mostrar que pode viver também sem apego. E nós estamos treinando, né, aqui no local onde nós nos encontramos. O Espírito Emmanuel, mais uma vez, através de Chico Xavier, nos diz assim: o Mestre Jesus não era do mundo, mas ele veio para nós, para a redenção do mundo. Ele sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou os convívios dos homens para que os homens se transformassem em seres mais evoluídos. E Joana nos diz uma passagem linda que ela diz assim: Jesus fez-se o pacificador de todas as vidas, desceu dos astros para iluminar a terra. Quando chegou aqui, ele chamou aqueles espíritos aos quais já estavam preparados para divulgar a mensagem da Boa Nova e vai encontrá-los também na simplicidade entre os pescadores. Pedro toma susto quando Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de almas. Deixasse a rede, não ia deixar de se alimentar, mas ele iria agora fazer um trabalho bem mais grandioso, que é mostrar o caminho para as almas, para os espíritos, para que saiam das trevas, da sombra, da ignorância e possam saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos. Eles tomaram susto, mas no íntimo já sabiam que aquele chamado ia acontecer. E aí ele começa a formar o seu colégio, chamado Colégio Apostolado. Primeira fase, o chamamento. Segunda fase, o ensinamento, a educação. Onde ele fazia? Em casa de Simão Pedro, onde ele teve o hábito de se reunir durante a noite, deixava que as pessoas pudessem perguntar livremente sobre os ensinamentos que ele passava durante o dia, no barco, na praia, no monte, na montanha, no lago, e ele ia esclarecendo, porque ia chegar o momento que a terceira fase do apostolado iria se dar. Foi quando ele chamou eles e disse: vai e de pregar. Não tem mais, porque as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. E quando forem pregar, vocês vão em dupla. Não levem ouro, não levem prata, não levem coisa alguma, porque não vão precisar. Levem apenas o sentimento, a bondade, a vontade de falar em nome do Pai. E aí nós lembramos daquele episódio do aleijado que estava na porta do templo e viu passar João e Pedro. E ele disse: vocês são discípulos de Jesus. Jesus já havia voltado para o plano espiritual. Vocês são discípulos de Jesus, eu quero uma esmola pelo amor de Deus. E aí Pedro disse: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos nós te damos em nome de Jesus. Impuseram as mãos, se comunicaram com o plano espiritual maior e o fluido desce sobre aquele cidadão que auxilia na sua restauração perispiritual para que o físico pudesse se reajustar. É aquele aleijado de nascença,
que fica em pé sobre o próprio corpo e a multidão fica maravilhada. Mas eles fizeram aquela obra dizendo: o que temos nós te damos, o que temos é em nome de Jesus, pois em nome dele levanta e anda. E o cidadão se levantou. Então começavam a sentir a verdadeira realeza desse ser. Não estava no palácio, não estava disputando com Anás, nem Caifás, nem Pilatos, mas onde quer que eles estavam, os cristãos, Jesus estava presente. Porque ele mesmo disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. O passo hoje dado nas casas espíritas foi dado primeiro na Casa do Caminho, que Pedro criou em nome do bem, em nome da assistência social, em nome da promoção social. Negou Jesus por 3 vezes contra o Evangelho, mas se reergueu. Porque antes dele partir, ele disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, mestre, eu amo. Primeira vez. Passava o tempo, Jesus perguntava novamente. Perguntou 3 vezes. Pedro já estava se sentindo meio agastado e disse: mestre, tu sabes que eu te amo. Disse: então, Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Até então, Pedro não sabia o que era que ia acontecer. Mas no momento da crucificação, aquele chamado volta na acústica de Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Porque quando no momento da crucificação, claro, os cristãos debandaram todos, porque ninguém queria ser pego como um seguidor de Jesus. Então foi por isso que Pedro o negou. Mas depois, passando pela negação, se ergueu e criou a Casa do Caminho. Por que Casa do Caminho? Porque a casa ficava no caminho, na beira da estrada. Para entrar na cidade, passava por aí. Para sair da cidade, passava por aí. Quem passava? Cegos, surdos, aleijados, estropiados, obsidiados, leprosos. E antes disso, pernoitava na casa, tinha banho, tinha sopa, tinha pão e tinha o Evangelho. Até as autoridades outras tomaram conhecimento. Mas era o rei solar, como diz Joana de Ângeles, que estava imperando, não no palácio, mas num casebre simples, onde divulgavam tudo, davam material, mas não deixavam de dar o alimento espiritual, que é o Evangelho. Assim também são as instituições espíritas, onde nós que trabalhamos, que somos integrantes de uma casa espírita, sabemos da necessidade material das criaturas, mas principalmente da necessidade espiritual. Qual é? O esclarecimento. Porque o esclarecimento liberta. E todas as instituições que estão na Terra, não só os centros espíritas, mas que estão auxiliando a humanidade a evoluir e a avançar, estão sob a autorização de Jesus de Nazaré. Porque ser rei não significa assumir poder temporal. Essa realeza que impera no planeta como um todo. Aí eu costumo sempre dizer, 2020, hein? Quantas vezes nós chamamos pelo nome de Jesus? Quando a pandemia chegou no pico e nós estávamos em casa, presos em qualquer lugar, e víamos pela televisão o número de corpos que estavam sendo selecionados para poder serem sepultados. Significava o número de espíritos que estavam chegando no plano espiritual coletivamente no mundo inteiro. E nós vimos antes lá pela televisão, China, as pessoas usando máscara, o terror por lá. Quem imaginava que um dia a máscara ia chegar aqui? China é um de nós. Já estamos com 3 anos. Então foi um momento de oração, foi um momento de evangelho, foi um momento de chamar por Jesus, para que nós pudéssemos ter noção do que é que estava acontecendo. E as mensagens vieram, algumas falsas,
porque há falsos cristos e falsos profetas na época, e os Espíritos nos dizem, cuidado com os momentos de transição no planeta, que nesse momento todos se aproveitam para trazer alguma coisa. Nós que estudamos a doutrina, quantas pessoas nos procuraram para falar, olha aqui a mensagem que veio não sei de onde. Essa é verdade? Vai acontecer ou não vai? Aí nós dizemos, olha, toma cuidado. Lê a mensagem. Se tiver alguma mensagem de pânico no meio, ela não vem de espírito superior algum. Porque os espíritos superiores não têm esse objetivo. Eles têm o objetivo de esclarecer, de iluminar, de educar. E aí com o tempo, depois foram rareando as mensagens, depois começamos a receber mensagens sobre o momento da transição planetária. Que nós já sabíamos que ia acontecer, que em 1868, na Gênese, Kardec já fala, os tempos são chegados. Que tempos de mudança vibratória do planeta? Como é que muda a vibração do planeta? Mudando a vibração dos moradores do planeta, que somos nós. E quem pode nos auxiliar a mudar essa vibração? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele continua imperando no nosso meio. Sejamos cristãos ou não, porque nós sabemos que nem todo espírito segue Jesus na Terra. Alguns seguem outros representantes de Jesus, com outros nomes, com outras filosofias, mas o objetivo é o mesmo. A paz, a harmonia, o equilíbrio, a saúde espiritual. Como ele disse, eu vim para que todos tenham vida. E tenham vida plena e abundante. Para isso que ele está conosco. E ter vida plena e abundante é ter vida física, vida material e vida espiritual corretos. Para que nós possamos vislumbrar a mensagem desse educador por excelência que se chama Jesus de Nazaré. Então Jesus, profundamente livre, elucidou por fim: não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. A verdade espanta a sombra, ilumina a ignorância, liberta dos atavismos do inconsciente, é a chave única, preparando para a vida permanente aquela que não se extingue nunca. É aí que está a realeza de Jesus. A realeza de Jesus sobre nós está em nossa própria consciência, porque ele já vive o reino de Deus na íntegra. E nós ainda estamos caminhando para descobrir onde é que está esse reino. Antigamente, nós pensávamos que estava lá fora, quando nós louvávamos a natureza, o céu, a terra, o relâmpago. Depois, com o tempo, hoje, nos dias atuais, em pleno século XX, nós sabemos que está aqui dentro. Que nós estamos voltando para dentro de nós próprios, para a reforma interior, para as atitudes renovadas. Quantos espíritos trabalharam nesse período e continuam trabalhando? Se já trabalhavam, intensificaram mais ainda, para que nós todos, encarnados e desencarnados, pudéssemos aproveitar esse grande momento de chacoalho na Terra, que chama flagelo destruidores, para que a nossa vida mude completamente. E o mais importante, só nós é que podemos mudar. Só nós, ninguém. Os Espíritos nos auxiliam, Jesus é o modelo e guia, Deus, a causa primeira de tudo, é o Pai, Criador e mantenedor de nós próprios, mas a evolução espiritual quem faz somos nós. Quando eu falo dessa época, desse tempo da mudança, eu lembro-me que eu li na literatura espírita de um autor, que eu não lembro o nome, que estava vendo uma exposição de quadros numa pinacoteca, aberta ao público. E as pessoas visitavam todos os quadros, achavam lindos e maravilhosos. O quadro mais visitado chamava-se Luz do Mundo, onde apresentava a imagem de Jesus
focando uma luz que saía do seu centro cardíaco e batia numa porta, que era uma residência. Todos achavam lindo e maravilhoso, só que essa porta, alguém chamou a atenção. Vocês estão achando esse quadro belo e maravilhoso, mas repararam que tem uma falha aí? O autor do quadro estava presente. Ao crítico que falava, ele disse: qual a falha? A porta não tem abertura. Onde já se viu uma porta? Como entrar numa porta que não tem abertura para se colocar uma fechadura? Aí o autor disse: meu amigo, meu irmão, é porque esse quadro e essa porta é simbólico. Essa porta simboliza o quê? Ele diz: simboliza o coração, o sentimento humano. Por quê? Porque não tem abertura pelo lado de fora. Só tem abertura pelo lado de dentro. Nós só vamos quando nós queremos. Nós só fazemos quando queremos porque precisamos. Então a abertura é de dentro para fora, é o querer. Isso chama-se livre-arbítrio, que é respeitado por todos os seres que nos orientam. Estimulam, convidam, chamam atenção, mas a decisão é nossa. Assim também o Mestre Jesus. Essa renovação se faz necessária. Vai acontecer. Agora alguns estacionam, deixam para mais tarde, outros aproveitam a oportunidade, estão indo juntos, e assim é a vida. De modo que dizem que Deus nunca vai nos dizer assim: até que enfim você chegou. Ele vai dizer assim: graças, você chegou. Porque todos estamos fadados à perfeição. E esse irmão que se chama Jesus de Nazaré anunciou, na época, nenhuma das ovelhas, porque todo mundo sabia o que era uma ovelha, as ovelhas precisam formam um rebanho e precisam de pastor. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Significando dizer que nenhum espírito, por mais mal que esteja fazendo hoje na terra, vai permanecer assim. Porque a obra de Deus não tem mal, só tem o bem. O mal é passageiro, é fruto da ignorância, é nosso ainda. É o joio semeado no meio do trigo. Mas já está acontecendo o momento da colheita. Que lá no Evangelho ele disse: não arranquem não. Por quê, mestre? Porque qual é o risco de vocês arrancarem junto? Porque joio e trigo se parecem muito. Vamos deixar no momento da colheita. Porque quando está maduro, está no auge, nós vemos quais são os resultados. Aí sim, o joio será atado, será queimado, e o trigo será colhido e colocado no celeiro para alimentar o povo. Segundo os Espíritos, nós já estamos adentrando nessa fase. Alguns ainda teimam em semear o joio. Paciência, vai ter que arcar com as consequências, porque a lei é de ação e reação. Mas ele continua nos chamando: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então muitos de nós já tomamos essa decisão. Conhecer Jesus à luz do Espiritismo. É um Jesus diferente. É um Jesus que nós podemos levar para o lar, para o nosso lar, através do culto do Evangelho. Porque os mensageiros estão presentes em nome dele. E esse Jesus continua nos oferecendo várias possibilidades. Jesus é o Rei do mundo real, que se manifesta através dele em cada momento, que transcende a convencional e o habitual, acima dos interesses e disputas mesquinhas, daquilo que é transitório e onde fomenta as paixões. O cetro e a coroa que expressam o reino dele, de onde ele veio e para onde deseja conduzir todos nós, como pastor gentil que é o amor. Aqui os homens colocaram uma coroa de espinho e o cetro como se fosse um pedaço de pau e um manto todo rasgado. Pura expressão material, de orgulho, de ignorância. Quantos daqueles outros estão em outro nível hoje?
mas a realeza dele é de amor e de paz e de fraternidade para todos nós. Sempre. Porque os ensinamentos que ele nos traz são ensinamentos para a vida eterna. Então, nesse capítulo 2 do Evangelho, o meu reino não é deste mundo. Joana nos diz que foi esse reino de amor que Jesus, homem, veio instalar na terra. E lá, finalizando um dos capítulos, desse capítulo, o Espírito, que foi rainha na França, se intitula Uma Rainha de França. Não dá o seu nome, porque muitos se comunicaram apenas por uma condição. E diz assim: quem melhor do que eu para entender essa mensagem de Jesus? O meu reino não é deste mundo. Porque rainha eu fui entre os homens. E eu pensei que eu chegaria a rainha no reino dos céus. Mas que decepção. Por engano, quando eu desencarnei, que cheguei no plano espiritual, eu tive por minha vez de me curvar, de pedir aqueles espíritos que eu julgava que não tinham sangue nobre e que eu desprezei, mas eles estavam numa condição espiritual bem diferente da minha, muito acima. Eu tive que me curvar e me pedir. E deixo um conselho para nós dizendo: orai por aqueles que ainda não alcançaram o reino dos céus, porque para alcançar o reino dos céus, o reino que Jesus governa, é preciso muito trabalho, é preciso dedicação, é preciso educação espiritual acima de tudo. Então, rainha eu fui entre os homens, ou seja, o reinado ficou aqui na terra. Como de muitos ficaram e estão ficando. O poder fica. Nós só levamos o que fazemos da vida. Por isso que Jesus respondeu: fiquem tranquilos, o meu reino não é daqui da terra. Isso mexeu com a consciência de muitos, que hoje já estão no outro nível, entendendo melhor o que significa Jesus dizer que o reino dele não é daqui. Então é esse Jesus que nos convida a todos os momentos para que nós nos tornemos cada vez melhores, estudando, compreendendo e trabalhando acima de tudo. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Bom, gente, esse momento também de perguntar por dúvidas, tem colocação para contribuir. Esse é o momento aqui nós aproveitarmos, explorarmos nosso irmão aqui, o seu conhecimento, de alguma colocação. Mas de antemão vamos nos despedir dos nossos irmãos internautas, né? Uma boa noite a todos. Na próxima semana estaremos novamente aqui